A escravidão de pessoas africanas no Brasil foi um evento histórico de longa duração. Os primeiros navios negreiros chegaram na nova colônia do Reino de Portugal a partir de 1550. E mesmo após a sua independência em 1822, a escravidão perdurou de forma oficial em nosso país até 1888. Nesses quase 350 anos em que milhões de pessoas foram escravizadas, o Paraná teve grande parte de sua economia baseada no sistema escravocrata. Querem compreender este período e quais impactos que foram gerados em nosso estado? Fiquem conosco e sejam bem-vindos ao Paraná Histórica. A escravidão de africanos se iniciou no Brasil em 1550. Neste período, nosso país era colônia do Reino de Portugal e após cerca de meio século, extraindo a mata nativa a partir da exploração dos povos indígenas, o governo português decidiu iniciar a plantação de monocultura da cana-de-açúcar por meio da mão de obra escrava. Entre diversos motivos, a decisão foi tomada pelo fato de os portugueses já terem realizado essa mesma prática nos Açores, nas Ilhas Canárias, na Ilha da Madeira, em Cabo Verde e em outras regiões do Atlântico. Além disso, o Reino de Portugal percebeu na escravidão, por dívidas ou conquistas ocorridas em diversos territórios africanos, uma prática lucrativa. Afinal, era possível comprar escravos diretamente de traficantes. Então, tem início no mundo ocidental uma forma de escravidão em massa nunca antes vista, com milhões de pessoas atravessando o Atlântico em navios com péssimas condições sanitárias. Estima-se que desde o século XVI até o início do século XIX, cerca de 4 milhões de africanos chegaram vivos ao Brasil, mas milhares deles padeceram pelo caminho. Mas, como o nosso estado estava inserido neste processo, o Paraná se tornou uma província no Brasil Império apenas em 1853, quando o seu território foi emancipado de São Paulo. A escravidão, no entanto, esteve presente em nosso território por cerca de 300 anos até a sua independência. Antes mesmo da criação da primeira cidade de nosso estado, que ocorreu em 1638, já existiam negros escravizados pela região. A construção da primeira igreja matriz de Paranaguá, entre os anos de 1575 e 1578, foi levantada por mãos escravas, a exemplo disso. Devido à escassa documentação, há uma dificuldade tremenda para se encontrar estatísticas sobre a escravidão antes de 1800. No entanto, de acordo com o historiador Eduardo Spiller Pena, sabe-se que em 1798 existiam pouco mais de 4.200 pessoas escravizadas no território que hoje chamamos de Paraná. Em contraposição com a população total da época, isso significa que por volta de 20% de todos os habitantes dessa área eram escravizados. Ao longo do século XIX, a porcentagem de pessoas escravizadas no Paraná diminuiu devido a inúmeros fatores, como a criação de leis abolicionistas no país, a venda de pessoas escravizadas para outras regiões e, claro, a alteração da economia paranaense.
Em 1874, a província contava com cerca de 11 mil escravizados e uma população de 127 mil habitantes, o que, em comparação, correspondia a cerca de 9% de escravos na região. Em comparação, na época, o país possuía por volta de 10 milhões de habitantes, sendo que a população escravizada correspondia a 15% deste total. Em 1872, a comarca de Curitiba tinha 2.600 escravizados e cerca de 80% do total de seus proprietários possuíam de 1 a 5 escravos. Uma grande diferença em comparação com os principais centros econômicos do país, regiões que a escravidão foi concebida de forma extensa entre os períodos colonial e imperial, além de fases que foram impulsionadas pela economia de plantation. O plantation era um termo em inglês utilizado para propriedades e era constituído por algumas características principais: a plantação de monocultura para exportação em regime de latifúndio. A posse de poucos escravizados acontecia no Paraná em razão de apenas um pequeno número de pessoas desta região estarem diretamente vinculadas a latifúndios. Assim, os escravizados realizavam serviços domésticos ou atuavam como auxiliares nos ofícios de seus proprietários. Além disso, algumas viúvas também tiravam o seu sustento do trabalho feito pela pessoa escravizada. Devido a esta modelagem da economia paranaense, o principal crescimento no número de escravizados pelo Estado se deu no século XIX de forma endógena, isto é, a escravidão permaneceu em território paranaense por conta do casamento entre escravizados e o nascimento de seus filhos. O tráfico, apesar de existir, se fazia em menor quantidade. Naquele mesmo período, cerca de 67% de toda a população de escravizados estava presente nos Campos Gerais. Diferentemente de Curitiba, essa era uma região focada na criação bovina, o que exigia maior mão de obra escrava. Durante o século XIX, as cidades paranaenses com maior porcentagem de negros escravizados eram Castro e Palmeira, locais com intensa atividade pecuária. Já no litoral, destacavam-se as cidades de Antonina e Paranaguá, principalmente devido à presença de engenhos de arroz, de cana-de-açúcar e aguardente. Até o momento, percebemos com os dados aqui apresentados que, apesar de o número de escravizados no Paraná ser menor que a média nacional, a escravidão estava presente como um dos principais pilares de sua economia. Diante disso, assim como em todo o Brasil, existiram na província movimentos de resistência à escravidão. A partir de estudos mais recentes, sabe-se que os cativos, termo também usado para os escravos, estavam imersos em complexas redes de relacionamentos que buscavam viabilizar alternativas para a conquista de alforrias, fugas, a requisição de processos judiciais, o acúmulo de dinheiro e a criação de associações e clubes abolicionistas. Neste contexto, existiram diversas comunidades quilombolas pelo Paraná, sendo que em 2001, 34 delas foram demarcadas pela Fundação Palmares. Atualmente, são ambientes de resgate e afirmação da identidade étnica e cultural negra no estado. Originalmente, as comunidades quilombolas foram criadas como espaços de resistência por negros escravizados que fugiam de seus opressores. Muito além de esconderijos, também eram ambientes para a expressão da cultura africana. O movimento abolicionista foi uma das grandes formas de resistência à escravidão. Neste aspecto,
Os clubes negros abolicionistas foram criados em diversas cidades da província e foram extremamente importantes. Em Campo Largo, por exemplo, surgiu uma associação chamada de a Emancipadora, a qual, claro, merece destaque por ter sido mobilizada por negros escravizados. Quanto aos jornais, importantes ferramentas a favor do abolicionismo, destaca-se o impresso 19 de dezembro. Já entre as principais personalidades paranaenses do período que se posicionaram como abolicionistas estavam Antônio de Sacamargo, Visconde de Guarapuava, Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul, Vicente Machado, Emiliano Perneta, José Francisco de Rocha Pombo, dentre outros. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Quando a Lei Áurea foi assinada, muitos escravos já tinham recebido sua alforria. Mesmo assim, com a abolição completa, sabemos por meio dos jornais do período que existiram passeatas e festas cívicas na cidade de Curitiba. A Lei Áurea libertou cerca de 700 mil negros escravizados no país. No entanto, o governo brasileiro não se preocupou em lançar políticas públicas para auxílio a essas pessoas que de um dia para o outro ganharam a sua liberdade, mas, ao mesmo tempo, ficaram desabrigadas e, ao serem vistos como trabalhadores livres, também desempregadas. O resultado disso foi a marginalização dos libertos, tanto socialmente quanto espacialmente, pois estes foram morar às margens das cidades. Para minimamente contornar essa situação, formar uma sociabilidade negra e um local de apoio para a comunidade na capital paranaense, foi criada a Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, em 6 de junho de 1888. Por meio desta entidade, se buscava promover a sobrevivência de homens e mulheres negras pelo Paraná, independente de suas classes sociais. A Sociedade 13 de Maio existe até os dias de hoje e não foi a única a ser criada com estes objetivos. Diversas irmandades surgiram ao longo do século XX para auxiliar em questões de saúde, permitir enterros dignos e também promover festas tradicionais da comunidade negra. Apesar de poucas informações disponíveis, se tem conhecimento que em 1872 a população paranaense contava com 30% de pardos e pretos não escravizados. Enquanto isso, na década de 2020, ao menos 1/3 de sua população continua sendo constituída por essa mesma composição. Curitiba, mesmo sendo a capital do sul do Brasil com o maior número de pessoas negras, permitiu ao longo do século XX diversas ações para o apagamento da presença desta população. Entre diversos motivos, tal invisibilização histórica se constituiu a partir de autores que minimizaram os impactos da escravidão e da presença de africanos e descendentes na composição étnica dos habitantes paranaenses. É importante lembrar que inúmeras construções de nosso estado, feitas entre os séculos XVI e XIX, foram erguidas por escravizados. Além da já citada Igreja Matriz de Paranaguá, a Igreja Matriz da cidade da Lapa também foi edificada pela mão de obra escrava. Nesta estrutura, é possível observar um espaço lateral projetado para que as pessoas negras fossem à missa e não se misturassem com a população branca. O Teatro São João, construído em 1876, também na cidade da Lapa, é outro exemplo de edificação erguida por escravos. Este é o único teatro ainda existente no estado em estilo neoclássico. Já na capital paranaense, um dos maiores exemplos da presença negra na cidade é a Igreja do Rosário,
que foi inaugurada em 1946, no mesmo local onde anteriormente se encontrava a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Esta que foi construída antes, em 1737, por escravizados e para que eles mesmos a frequentassem. A escravidão durou mais tempo no Brasil do que o Paraná existe enquanto território independente, Estado, por assim dizer. E, inegavelmente, esta estrutura abominável deixou inúmeras marcas em nossa sociedade, que até os dias de hoje revelam o preconceito e a desigualdade social pelo país. Esta é uma parte difícil de nossa história, mas justamente por isso precisamos entendê-la e discuti-la, principalmente para que os horrores da escravidão nunca mais se repitam. Espero que você possa ter aprendido um pouco mais sobre o passado de nosso estado. A gente se vê no próximo episódio do Paraná Histórica. A história em tudo que vemos. Um abraço e até lá.